Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapman. Pix, Oscar Aníbal Chapman, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapman, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia, dia 28, quinta-feira, 28 de agosto de 2025, horário 13 horas 46 minutos. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapman. Todas as medidas estabelecidas para monitorar, alegar proteção do marco da internet, todas as medidas estabelecidas para interferir nas plataformas de internet, tanto da internet que todo mundo conhece, ou a internet oculta, que também todo mundo opera e conhece. Entendam, nós utilizamos a internet para identificar os que estão operacionalizando com os terroristas, narcotraficantes, ladrões de banco, assassinatos, extorsões, sequestros. Todos são pegos pelas 60 agências de inteligência. Você alegar que está fazendo o monitoramento para benefício das crianças, benefício da pornografia, contra a pornografia, contra o mau proceder, em realidade você está querendo se estabelecer nessas práticas. Então, se você acessa a pornografia, nós já sabemos quem é você. Se você acessa a adultização das crianças, nós sabemos quem é você. Se não houver a internet livre, nós não vamos poder lhe alcançar. E aí a coisa fica mais difícil. Então eu quero dizer para você, Luiz Inácio Lula da Silva, filho de uma puta, você tá morto. Entendeu? Você vai ficar capado, sem nariz, sem saco. Entendeu, seu filho da puta? Você tem o Alcolumbre, tem o Hugo Mota, tem os partidos de esquerda da puta que te pariu. Você que é metido a matador, juntamente com um monte de filha da puta, que diz que mata, faz, acontece, e aparece morto. Ou vai pro spa. Entendeu, seu filho da puta? Não vamos deixar nenhum de pé. Entendeu? Quem está falando aqui é o senhor Oscar Aníbal Chapman. Arbitragem internacional. Justiça paga. Estamos no grau 7. Ou seja, licença para matar. Matar porque estamos em guerra atômica mundial contra vocês, seus filha da puta. Então vai ser uma devassa. Vamos matar todos os pedófilos,
todos os trafica, não os meninos que vendem cigarro de palha. Nós não somos covardes. Não vamos destruir 2.300.000 favelas. Não! Vamos pegar você, o fornecedor, o financeiro do pó, da cocaína, do cristal. Você que tem 10.000 fazendas, aumentou para 13.000 fazendas só em Roraima. Seu filho da puta! Você da ONU, do fundo das ONGs, seus filhos da puta! Nós estamos com autorização para tiro certeiro. Uma bala basta, seu filho da puta! Uma balinha! Entendeu, seus filhos da puta? Então nós já estamos aqui. Hoje é dia 28 de agosto de 2025 e a coisa vai ficar pior, muito pior. Quem viajou para o México não sabemos se vão voltar ou se vão permanecer lá. Desconhecemos o paradeiro desses filhos da puta. Entendeu, seu filho da puta? Ninguém é mocinho. Vocês são bandidos. Vocês são ladrões, bandidos, filhos da puta. Vocês dizem que são os traficantes que estão roubando, estão matando. Não! São vocês, filhos da puta. Entendeu? Tô sendo claro. A casa caiu para vocês. Tá ouvindo? Tá entendendo o que eu tô falando? Seus filhos da puta! Então, conforme determinação, meu Pix de sobrevivência, preciso da ajuda de vocês. Tô pedindo limosna, me ajudem. Meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu CPF, 510 466 44734. Meu Pix é meu telefone celular. WhatsApp, 5521 99742 0789. Jorge Svart, Jorge Soros, porque o nome dele é Jorge Svart. Desde criancinha, ele se infiltrava com os judeus, porque ele é judeu, e entregava as crianças todas para fazer churrasco. Esse filho da puta, que também vai pro saco, seu Jorge Soros, filha da puta, viado, pedófilo, você e teus filhos, até aquele puto que tá no Vaticano, que é bispo, vai todo mundo pro saco. Tá ouvindo? Tá entendendo o que eu tô falando, seu filho da puta? Ninguém vai se safar. A única forma de você sobreviver, seu filho da puta, é entregar as merdas que tu fez. Porque o dinheiro fala. Nós temos a lei Rico. Pegamos a máfia, pegamos Al Capone. Entendeu? Temos a lei Magnificat, a lei IEPA. Temos a lei artigo 301 e outras muitas. Todo mundo fudido, seus filhos da puta. E quanto mais demora, mais puto eu fico. E mais lei vai vir, seus filhos da puta. Entendeu? Tô sendo claro.
Vai pra puta que te pariu! Incompetentes! Filhos da puta! Viralizem isto! E ao povo que eu amo, meus amigos das favelas, 2.300.000 favelas, todo mundo me conhece! Sabe que eu não minto! Presta atenção! Não seja usado por esses filhos da puta, políticos filhos de uma puta, prefeitos, governadores, superintendentes de Polícia Federal, tudo mentiroso. Ministério Público, Receita Federal, tudo mentiroso. Tá todo mundo fudido. Ouviu, seus filhos da puta? E tenta. Por que não tenta? Tem medo? Já te contaram? Hein, seu filho da puta? Viraliza isto. Segurar só um minutinho que eu queria, antes de me despedir dela, mostrar na tela aqui, meu amigo Lucas Lencin, uma arte feita aqui pelo nosso querido Vinícius Macia. É o seguinte aqui, pessoal, só para vocês entenderem o contexto, o pessoal citou o nome ali do Cabo Vitório, ele é o presidente dessa Federação Nacional de Entidades de Praças Militares Estaduais, ele é um dos aliados do Ricardo Capelli, o Capelli sequer faz parte da federação, mas mandou o assessor tomar suas dores e pedir a prisão do Coronel Naime através do CNPJ, e aí ele pode ser preso por conta das entrevistas da Mariana Naime, esposa do coronel. Vou ler aqui a primeira página para vocês terem uma ideia. Representação de prisão preventiva. Em face de Jorge Eduardo Naime, coronel da reserva da Polícia Militar do DF, investigado no âmbito dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 pelo descumprimento reiterado das medidas cautelares impostas por este Supremo Tribunal Federal ao ter promovido, por intermédio de sua esposa Mariana Adorno Naime, 2 entrevistas sucessivas em menos de 2 horas no dia 21 de agosto de 2025, com declarações de caráter político e ofensivas às instituições, além de incentivar o foragido Alan dos Santos a amplificar ataques e notícias falsas contra Ricardo Capelli e outras autoridades públicas, esvaziando por completo a autoridade desta corte e revelando desprezo absoluto às determinações judiciais. Vou para o final aqui, último parágrafo. Diante disso, requer-se que os presentes autos sejam encaminhados à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República para manifestação urgente acerca das medidas cabíveis diante do reiterado descumprimento das cautelares, inclusive sobre a possibilidade de decretação da prisão preventiva. Minha querida Cristina Grêmio, agradecendo a você pela participação sempre brilhante, pela entrevista brilhante também. Vamos tentar, é claro, também trazer novamente a Mariana aqui para falar sobre tudo isso, mas é estarrecedor, né, Cris? Sim, eu acho que nesse momento a gente precisa preservar um pouco, né, porque a ameaça está aí. Parece que a PGR já está com o pedido encaminhado pelo ministro Alexandre de Moraes para decidir se Naime deve ou não voltar para a cadeia. Um absurdo, mais um absurdo, e vamos ficar atentos a tudo isso. Obrigada, bom fim de programa aí para o Lucas e para você que continua online. Um beijo para a Anne, para o Serrão também lá em São Paulo. Um beijo para a nossa audiência. Um beijo. Meus amigos, vocês sabem muito bem, agora vamos para o bloco de São Paulo. Muitas notícias no Brasil e no mundo com o Lucas Saba. Qualquer coisa, eu estou por aqui. Boa, Guilherme Oliveira, e você já sabe, muda da capital paranaense para a capital paulista, muda só o sotaque, a linha editorial continua a mesma, e seguimos na companhia de Guilherme Oliveira, Jorge Serrão, doutora Fabiana Barroso. Aliás, já temos a Fabi, podemos colocá-la na tela aqui, a super Fabiana Barroso. Aliás, hein, Fabi, que terça-feira, temos muita coisa a comentar aqui juntos até as 10 horas da manhã. Bem-vinda, Fabi. Bom dia, Lucas. Bom dia, pessoal lá de Curitiba. A minha querida amiga Cris Grêmio, que acabou de fazer mais uma entrevista importante que vai lá no futuro, não no futuro muito distante, nós vamos revisitar essas entrevistas e vamos lembrar de que a Gazeta do Povo sempre esteve ao lado da verdade. E olha que não é fácil, porque a grande parte da mídia ignora este tema, né? Esse tema é aquele tema radioativo para muitos jornalistas, mas é importante fazer esse trabalho, denúncias gravíssimas e que me parece bastante
que estamos ampliando aí o tal de estado de exceção, né? Não fica somente na figura ali das pessoas que a gente já conhece e fala todos os dias, mas chega também, né, a perseguição a um coronel, ao pessoal ali que trabalhava e que estava dando duro para o Brasil dar certo, porque a gente tem muita gente boa no Brasil. É isso, Fabi. Bom, e dá uma olhada nessa notícia. Gilmar Mendes nega ter conversado com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos dar uma olhada aqui no que disse o Gilmar Mendes. Abre aspas. Nesses tempos, não. Ou seja, conversei com o Jair Bolsonaro. Mas tive muitas conversas com ele no passado e recebi muitos interlocutores. Todos sabem que eu converso com todos os lados da política há muito tempo, de modo que não há nenhuma conversa minha com o presidente. Agora, por que ele determinou ou sugeriu que não fizesse crítica a mim? Talvez porque eu seja um interlocutor. Quando um colega de vocês diz que lá parece o Pátio dos Milagres, porque junta gente de diversas origens. Ele está falando do gabinete dele no Supremo Tribunal Federal. Aliás, ele diz aqui, dá uma olhada, todos sabem que eu converso com todos os lados na política há muito tempo. Mas tem uma questão que ele diz assim, sou interlocutor. Ou seja, você tem um ministro do Supremo Tribunal Federal admitindo que há essa interlocução e que ele faz essa interlocução. Eu achei que quem fazia essa interlocução, Serrão, era político, era lobista, parece que Gilmar Mendes também. Então, é isso que a gente vai ter que rediscutir no Brasil. O nosso modelo republicano está extremamente falho. O ministro é interlocutor. Bacana, legal, parabéns para ele. Mas não deveria ser. O papel do ministro do Supremo é ser julgador, guardião da Constituição, e não articulador político. Na era Bolsonaro, na era em que Bolsonaro foi presidente, circula uma informação de que um dos ministros que mais fazia pedidos ao Palácio do Planalto era o ministro Gilmar Mendes, por causa dessa interlocução, que ele fala com todo mundo, ele é uma pessoa fácil de lidar, né? E aí ele conseguia o que ele pedia. E aí o que o pessoal reclamou do governo Bolsonaro. Tudo que era pedido era atendido. No entanto, se precisasse de alguma coisa do ministro, não tinha contrapartida. Então, é isso. A vida é assim. A vida é desse jeito. Agora, o Brasil tem que corrigir essa questão institucional. O Supremo Tribunal Federal precisa voltar a ser um mecanismo que cuida somente da questão constitucional. Não pode ser o tribunal que resolva questões criminais. Porque quando você entra nessa seara, aí é muita interlocução que acontece. Então, para termos menos interlocuções, menos necessidade disso, mais justiça, menos judiciário, é necessária uma revisão desse papel constitucional do Supremo Tribunal Federal. Mas isso é assunto para o novo Senado, para o novo Parlamento, para um debate público de verdade. O triste é que o Brasil não gosta de debater as coisas sérias que precisam ser mudadas. E essa é uma delas. E a gente vai descobrir isso, sabe como? Da pior maneira possível. Assim que sair, daqui a 2 semanas, a condenação à prisão do Jair Messias Bolsonaro por algo absolutamente injusto. Aí a giripoca vai piar. Pois é, Fabi. O ministro também, nessa mesma fala, disse que o Brasil precisaria, em caso de lei Magnitsky, fazer algum mecanismo interno, etc. Isso foi o que ele falou. Acho que ele se esquece que Flávio Dino tentou fazer isso, quase acabou com os bancos brasileiros, que perderam apenas em um dia 42 bilhões em valor de mercado. E tá aí Gilmar Mendes falando que é um interlocutor, Fabi. Bom, vamos lá. Atividade político-partidária é crime de responsabilidade, portanto, um dos motivos de impeachment. Então, se a lei estivesse sendo cumprida, nós não precisaríamos, Serrão, meu amigo, fazer realmente essas mudanças institucionais. O problema é que a lei no Brasil ela é relativa. Ela vale para alguns, não vale para outros. Então, quando um ministro admite de uma forma supernatural para ali seus parceiros, né, porque são mais parceiros do que jornalistas, que está
que realmente, não conversei com ele agora, mas no passado, nossa, conversava. Meu gabinete é a Praça dos Milagres, ele fala com orgulho. Isso é admissão, confissão da atividade político-partidária. E ele realmente faz isso, todo mundo sabe disso. Isso é tanto um fato que as pessoas têm aquela questão de não ser apenas o decano do Supremo. O decano, para quem não sabe, é o ministro, né, que está há mais tempo. Mas não é somente isso. Ele tem, sim, um poder, né, que exerce sobre os demais ministros e de conversar coisas nos bastidores. Se isso não é abuso de autoridade, que é outro crime, isso não é também, como eu falei, atividade político-partidária, eu não sei mais o que é. Então, se fosse levado a sério, um dos controles de constitucionalidade que já existem, né, que o Senado tem que fazer, a gente já sabe todo esse lenga-lenga, não teríamos esse problema. Mas esse problema é crasso no Brasil, porque é a verdadeira autoridade que dá a carteirada, que tem orgulho de dizer que faz realmente o que não deveria fazer. Para quem não lembra, vamos recordar aqui, o judiciário tem que ser inerte, que significa que mesmo às vezes sendo procurados, muitas vezes eles têm que decidir não agir. Por quê? Porque eles têm a função de promover, não é a justiça social, tá? Mas é a paz social. Isso faz parte da justiça. Mas ele se utiliza desta parte para dizer, eu promovo a paz. Não promove. Ele acerta o que é conveniente para ele. E acerto não é coisa que o ministro faça. Pois é, Fabi, vou passar essa conversa também para Curitiba com Guilherme Oliveira. Daqui a pouco teremos o governo brasileiro contratando lobistas para tentar reverter o tarifaço dos Estados Unidos, e várias outras informações, notícias, mas temos essa questão agora do Gilmar Mendes, Gui. Então ele fala que é um interlocutor, que o gabinete dele frequenta todo tipo de gente, que ele fala com políticos, com presidentes, mas que recentemente não falou com Bolsonaro. Caçaba, ele negando que conversou com o Bolsonaro, bom para o Bolsonaro, né? Porque esse tipo de diálogo com esse tipo de gente nunca é bem-vindo. O Gilmar Mendes, ele obviamente nem entra mais aqui em Curitiba. Aliás, se ele estiver vindo para cá qualquer dia, me avisem, né? Porque ele diz que Curitiba é o germe do fascismo, compara a Operação Lava Jato a organizações criminosas. É esse tipo de lembrança que a gente tem do Gilmar Mendes e a gente precisa sempre relembrar o tipo de desserviço que o Gilmar Mendes faz ao país como um todo. A gente tem que lembrar também que ele promove todos os anos aquele evento em Portugal, que já pegou o nome, né, ficou reconhecido como o Gilmar Palusa, onde ele recebe também esses parlamentares, esses governadores, esses ex-presidentes. A gente tem que lembrar que o Michel Temer esteve na edição deste ano, 2025, por lá. Ele recebe todo esse tipo de gente exatamente para fazer esses conchavos que ele faz com que a carreira dele acabe prosseguindo no Supremo Tribunal Federal. É disso que vive não apenas ele, mas outros ministros também. É isso que a gente tem denunciado diariamente aqui no Café com a Gazeta. É esse tipo de situação, esse tipo de aproximação que não deve existir. Se esses poderes devem ser independentes, harmônicos, eles também têm que ter uma maneira de pensar diferente. Se o outro pensar de uma forma, ok, vamos debater até onde tiver um limite para isso. Agora, dizer que já recebeu vários parlamentares, várias pessoas ligadas a partidos políticos, está errado. Está muito errado. Está conversando sobre o que exatamente? Está conversando sobre que tipo de assunto? Essas viagens que nós questionamos também para o exterior, onde todos eles estão no mesmo avião, conversando sobre o quê? Sobre a morte do Papa? Tem certeza? Eu acho que tem muita coisa obscura diante desse cenário que a gente vive hoje. E é por isso que quando a gente tem uma boa notícia, por exemplo, com o sorteio do André Mendonça para a relatoria do caso do INSS no Supremo Tribunal Federal, a gente fica comemorando, porque a gente não sabe o que pode vir de outro ministro em relação a esse e outros temas que ligam o governo federal, especialmente a corrupção. O relacionamento que o Gilmar Mendes tem e já teve com os políticos, ele tem que ser alvo de crítica,
Basta a gente relembrar o que eu disse no início do meu comentário, os comentários que ele faz em relação à Operação Lava Jato e as consequências que a Operação Lava Jato teve dentro do Supremo Tribunal Federal, com as decisões especialmente do ministro Dias Toffoli. Quando a gente relaciona a Lava Jato a integrantes ou ex-integrantes do Partido dos Trabalhadores, tudo vale nada. Vale nada. Vamos cancelar, vamos anular, não tem mais valor. Por que será? Por que será que o Supremo Tribunal Federal e esses ministros nos dão cada dia mais munição para que a gente fale mal do Supremo? Não é à toa, não é coincidência. Coincidências não existem. É uma forma de operação muito clara, não apenas do Gilmar Mendes, mas de outros ministros também, que fazem com que o Brasil caminhe para o buraco. Ele dizer que não teve diálogo com o presidente Jair Bolsonaro é ótimo para o Bolsonaro em todos os sentidos. Não se deve ter contato com esse tipo de gente. Infelizmente, eles beneficiam estes que fazem contatos com eles. Basta a gente ver a influência que o próprio Lindbergh Farias, um deputado completamente irrelevante, tem dentro da PGR, da Polícia Federal, do Supremo Tribunal Federal. Vai lá e diz, olha pessoal, tem um risco aí, hein, do Bolsonaro, ele está pertinho da Embaixada dos Estados Unidos, melhor aumentar o policiamento. Opa, pois não, senhor Lindbergh, agora. Quer dizer, esse tipo de relacionamento tem que acabar no país. A gente tem que fazer imperar novamente a justiça, reestruturar a nossa democracia para que a gente possa ter um futuro digno, meu amigo Lucas Saba. Pois é, Guilherme Oliveira, Fabi, Serrão. Dá uma olhada, Serrão, nessa pesquisa Quest. Perguntou à população brasileira. Aliás, eu mesmo nunca fui indagado nessas pesquisas, mas nós temos lá, você é a favor ou contra o impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Sim, 46%. Não, 43%. Não sei, 11%. A margem de erro, 2 pontos. Período da pesquisa de 13 a 17. Mais de 2.000 pessoas ouvidas, o nível de confiança é de 95%. Serrão, acho que aqui nós temos um cenário muito polarizado do que vive o Brasil hoje. Bolsonaro, Lula, direita ou esquerda. Eu acho que quem é de esquerda deve estar adorando o trabalho do Moraes, embora lá atrás o primeiro pedido de impeachment contra o Moraes assinado por Gleisi Hoffmann foi do PT, agora apoiam o trabalho dele, claro. E aqui a direita se posicionando favorável e a esquerda contrário. Temos bem o cenário do Brasil hoje, não, Serrão? Com certeza, e essa pesquisa está muito favorável ao ministro Alexandre de Moraes. Se ele, com tudo isso que está acontecendo, tem só metade contra ele, caramba, está no lucro total absoluto. O resto você paga com qualquer cartão de crédito, de qualquer bandeira que queira lhe dar o cartão. Essa situação aí reflete muito bem o clima de polarização do Brasil de hoje. Mas vamos lá, polarização sempre existiu na história do Brasil e sempre vai existir. O que nós estamos tendo de problema nos últimos tempos é que a polarização virou motivo para criminalização da política. E é isso que não poderia estar acontecendo. Jamais você poderia estar tendo um Jair Bolsonaro sendo processado pelo que ele está sendo, por um crime que ele não cometeu. É esse o problema, é essa a essência da questão. Não houve tentativa de golpe de Estado para a tomada do poder no 8 de janeiro. Todo mundo em sã consciência sabe disso. Mas todo mundo sabe mesmo? Essa pesquisa, por exemplo, indica que nem todo mundo sabe. Tem gente que acredita, tem gente que aposta, tem gente até favorável à prisão do Jair Bolsonaro. A própria Quest fez uma outra pesquisa dando a entender isso, que muitos apoiariam a prisão de Bolsonaro. Aí você vai ver o detalhamento da pesquisa, os muitos que apoiam são aqueles que votaram no presidente Lula, são aqueles que se dizem de esquerda. Então não precisa fazer pesquisa para isso, pô. Não precisa. Então, muito cuidado com essas enquetes de opinião que ficam tentando criar induções que não são a realidade. Há uma divisão no país? Há uma divisão no país. Agora, o ministro Alexandre de Moraes é tão impopular quanto parece? Essa é uma dúvida. Querer apontar também o ministro Moraes
como o maior problema do Brasil, também não é uma análise muito correta. É necessário muito cuidado com isso. O problema brasileiro é maior, é institucional. O ministro Moraes é uma engrenagem desse mecanismo. O problema é o mecanismo. E, como diria o capitão Nascimento, o mecanismo é Flórida. Pois é, vamos levar esse tema à doutora Fabiana Barroso. Bom, Fabi, mesmo dentro da margem de erro ali da pesquisa, significa que a maioria dos brasileiros, segundo a pesquisa Quest, apoiam o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O número de 11% não sei, sempre tem, né, esse pessoal do não sei. Pois é, eu não sei, para mim, eu presumo que não quis, né, ficou com medo de responder a pergunta, porque a gente sabe que o ambiente é hostil, né, vai que a pessoa tem... Olha só, o Brasil está tão anormal que às vezes numa pesquisa como essa, a pessoa fala, eu não sei porque eu não quero me comprometer, vai que, né, chegue alguma coisa até mim, não duvido. Mas assim, a maioria não é democracia? Então, a maioria que conta, se fosse somente até por essa pesquisa, que a gente sabe que institutos de pesquisas nem sempre retratam a realidade, mas a realidade de uma certa bolha ou certa inclinação de quem contrata a pesquisa, pronto, né? Acabou. A maioria já vale. O importante é que não existe outra pauta no Brasil. A principal pauta no Brasil é impeachment do ministro Alexandre de Moraes. A gente precisa disso para poder voltar a ter um mínimo, né, de normalidade e que esse tipo de ação seja pedagógico. Mas, infelizmente, a gente já viu no Senado, tristemente, quando tem coletiva, são 3 gatos pingados, literalmente, dos senadores que comparecem para falar sobre esse motivo. Então, a gente ainda está nessa situação, onde tudo que é relatado, tudo que é dito, falado, às vezes com muita dor, né, como a gente acabou de fazer entrevista anteriormente aí que a Cris Grêmio conduziu, parece que fica no vácuo. E o Brasil continua com um sancionado de direito universal, direito fundamental, direito universal, quando a gente diz assim, né, que a maioria dos países civilizados reconhecem um tirano que tem, né, cometido violações atrás de violações, ainda continua no cargo dele. Ele se chama ministro Alexandre de Moraes. Guilherme Oliveira, bom, temos aí então 46% apoiam, 43% são contrários, 11% não sabe, como disse a Fabi, né? Esse 11% que não sabem causa ali uma curiosidade, talvez não acompanhem o noticiário ou estejam com medo. Vale lembrar, nós já tivemos casos como esse aqui no Café com a Gazeta do Povo, nós convidamos, por exemplo, deputado, senador, não, esse não é o momento para falar, eu vou ficar mais na minha. Pois é, imagina eles que têm foro privilegiado, se ficam assim, imagina nós, meros mortais, Guilherme Oliveira. Pois é, né? Candidato à presidência, falando de dialogar, né, com o Supremo Tribunal Federal, é complicado, Lucas Saba. Eu sempre tento entender, por mais difícil que seja, que essa porcentagem que não sabe tenha pelo menos medo de responder, porque se você não está por dentro do que acontece no nosso país e não faz a ligação dos pontos em relação às mazelas que nós passamos, diante dessa presidência, desse desgoverno do Partido dos Trabalhadores, com a censura imposta e os abusos de autoridade cometidos pelo STF e Alexandre de Moraes, consequentemente, você não está vivendo. Você simplesmente não sabe o que está se passando na nossa rotina, no nosso dia a dia. A gente não traz essas matérias e faz as reportagens em relação ao STF e especialmente também ao Poder Executivo, porque a gente quer falar mal do que está acontecendo. É o nosso dia a dia. Não tem como fugir dessas notícias. E não tem como a gente relacionar o falecimento da nossa democracia com o que o Alexandre de Moraes e todo o STF tem feito nos últimos anos no país. Não é de agora, não é da semana passada, não é do 8 de janeiro para cá, é de muito tempo. Só que isso vem piorando, vem escalando. E com a chegada, novamente, infelizmente, do Lula à presidência da República, isso piorou completamente. A gente sabe também que a volta dele é uma volta de vingança, né? Ele vende essa ideia do amor, que o amor voltou,
para uma parcela da população que infelizmente não tem acesso à informação de forma detalhada, ou mesmo a informação certeira aqui da Gazeta do Povo, de outros poucos veículos, vamos ser sinceros, que levam de fato à casa das pessoas o que está acontecendo no país. Mas essa pequena parcela que se informa minimamente, infelizmente, acaba acreditando. Mas, de fato, a gente conhece a figura do Lula e conhece também a figura do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, esse que vai a estádio de futebol e mostra o dedo do meio, ele mostra o dedo do meio a toda a população brasileira. Aliás, também aos Estados Unidos da América, né? Porque foi no dia da aplicação da Lei Magnitsky, quando o nome dele constava, que ele foi ao estádio e fez esse gesto obsceno, sem deixar de lembrar aqui que o fotógrafo que fez a foto foi demitido pelo jornal poucos dias depois, apesar do jornal dizer que não tinha nenhuma relação uma coisa com a outra. Mas esse é o Brasil que a gente vive, o Brasil do medo total. Esse é o medo que vem aumentando a cada segundo, porque as pessoas têm medo do que vão escrever nas redes sociais, têm medo de se manifestar nas ruas. Quantas vezes nós já contamos aqui, o Lucas também, de pessoas que nos param, às vezes nos enviam uma mensagem ou nos param na rua mesmo e falam, olha, fiquei sabendo da manifestação, mas eu tenho medo de ir. Não sei o que pode acontecer comigo, veja só o que aconteceu com a Débora. A Débora é o exemplo, Então a pessoa não saber sobre a questão do impeachment de Moraes, não saber o que responder, é porque de fato está vivendo num mundo completamente diferente. Agora, 46% que apoiam o impeachment de Moraes é muito pouco, porque todos esses aí certamente serão punidos, ao menos que eles sejam influencers que vão até o STF lá para tirar foto com o ministro, e o ministro recebe com muita cortesia, porque na democracia do Alexandre de Moraes só é bem recebido quem pensa como ele. E aí eu volto num comentário da Cris aqui, que ela respondeu alguém no chat, falando, vocês dizem que tem ditadura no país, mas vocês estão aí falando. Pois é, em outros países que tem a ditadura totalmente instalada, também é assim. Eles deixam um outro jornal falar para dizer, olha, a democracia está aí, meu amigo. Tem até gente falando. Pois é, esse é o modus operandi desses ditadores que infelizmente comandam o Brasil hoje, meu amigo Lucas Saba. E dá uma olhada nesse plano do governo federal depois do presidente Lula, se quer ser convidado à posse de Donald Trump, não fazer um aceno, não fazer uma ligação, agora eles estão ali, eu digo eles, governo federal, os ministérios, os órgãos oficiais, a presidência da República, procurando lobistas para fazer essa intermediar, vamos dizer assim, uma palavra educada. Jorge Serrão ri aqui da palavra que eu utilizo, mas é isso mesmo, para intermediar essa questão da taxação. Eles ainda não entenderam, Serrão, que a questão não é comercial, é jurídica. E aí dá uma olhada, nós temos a fala do advogado-geral da União. Ele diz o seguinte, a AGU está finalizando a contratação de um escritório de advocacia, não dá para falar lobista, né, para atuar nos Estados Unidos, administrativamente e judicialmente em defesa do Estado brasileiro no âmbito das sanções impostas pelo governo norte-americano. Qual é a questão? Tem um ranking que foi divulgado recentemente por um jornal norte-americano, a gente pode até buscar para colocar aqui, de todos os países e o quanto eles gastaram em milhões de dólares para contratar lobistas para tentar fazer esse meio de campo com o governo dos Estados Unidos. A questão é, esses lobistas, eles vendem o seguinte, que eles têm todas as portas abertas. Só que na prática eles não têm. A hora que você olha o tanto que gastou Índia, Canadá, África do Sul, com esses escritórios, e esses escritórios não conseguiram nada, porque eles ainda não entenderam. Donald Trump vai fazer 8 meses no poder e eles ainda não entenderam. Sobretudo aqui, o governo brasileiro ainda não entendeu, Serrão, que o problema é a liberdade de expressão no Brasil que é cerceada, a perseguição a opositores políticos do atual presidente da República, um juiz que é vítima, que é Ministério Público, que é juiz, que atropela todos o devido processo legal. Eles podem contratar o escritório que for, não vai dar resultado nenhum, Serrão. Não, e os ataques, vamos lá, a nova agora no Supremo, o ministro Gilmar Mendes está atacando as Big Techs, porque ele alega
que as Big Techs, baseado numa tese, um estudo, o Brasil gasta muito dinheiro com as Big Techs. O Estado brasileiro dá muito dinheiro para essas Big Techs nas licenças de utilização dos softwares que elas vendem, utilizam, colocam aí à disposição, serviços que eles prestam. Ou seja, o nosso problema é econômico. É muito mais, a coisa está muito séria. Então, o que está acontecendo agora? Vamos a mais uma onda de briga com as Big Techs. Só que elas hoje são a máxima expressão do capitalismo interplanetário. E a gente está arrumando briga com esse grupo? É isso? A gente tem condição de se contrapor a eles? O debate é necessário. O Brasil é ruim de tecnologia, podia estar nisso, podia estar avançando, economizando. Tá, esse debate é plausível. Agora, você querer criar sanções ou querer tomar dinheiro dessas empresas, aí o que acontece? Vem a reação norte-americana na defesa de suas empresas. De novo, vou usar o termo, na defesa da soberania de suas empresas e de seus negócios. É aí que o bicho está pegando. Então vamos lá. Aí o governo brasileiro tem a ideia genial. Vamos contratar os lobistas, os escritórios americanos. Tá. E o nosso Itamaraty? Para que serve, hein? Vamos fechar o Itamaraty? Porque esse papel de tratar de relação comercial diplomática é essencialmente do cara formado pelo Instituto Rio Branco do Itamaraty. São esses os profissionais do Estado brasileiro que têm a missão de resolver esse problema. Então a AGU não tinha que estar contratando ninguém. A AGU tinha que dizer: ô Itamaraty, resolve essa parada aqui. É isso. Mas não, né? Vamos contratar o advogado lá fora, que é mais legal, é mais interessante, é mais animado. Lucas Saba, dinheiro aqui no Brasil nasce em árvore. Pois é, ia falar justamente isso com a doutora Fabiana Barroso. Fabi, teremos transparência nesse processo de contratação? Quantos milhões de dólares devem ser destinados a esses lobistas que dizem ter portas abertas no governo? Haverá uma prestação de contas? O que eles conseguiram? Algo andou ou não? E como disse o Serrão, se toda vez que der problema num país a gente acionar os lobistas, então fecha o Ministério de Relações Internacionais. Bom, o próprio Itamaraty colocou sigilo, né, de alguns anos em vários outros casos aí em relação a justamente essas negociações, né? Então, a gente já tem ausência de transparência total. Itamaraty colocando sigilo, para mim, é inédito, né? Mas no governo Lula a gente tem que se acostumar com tudo. Agora, esses lobistas que trabalham, que lá nos Estados Unidos esse tipo de trabalho é regulamentado, tá? Lá não é algo como aqui, que deveria, inclusive, ser regulamentado, já que acontece, mas lá é regulamentado. Mas esse pessoal não cobra barato, cobra realmente muito caro. E eu creio que o Brasil está tomando mais uma, né? Infelizmente, mais algo para colocar naquela lista de que vergonha alheia. Porque esse pessoal pode, inclusive, ter passe livre, portas abertas, interlocução, o que for, mas não para negociar a questão do tarifaço. Como você bem disse aqui, Lucas, ao começar esse assunto, eles não entenderam do que se trata, eles entenderam. Só que o Lula é alguém que tem medo de pegar um telefone e falar com Trump. Se por telefone ele tem medo, imagine negociar. Né? Então ele está mandando isso para dizer, até para dizer para os seus, né? Porque esse recado a gente precisa entender para quem que é. Não é para a grande massa do povo brasileiro que, né, vai falar lobista, para quê? Não é verdade? Por que não resolve no tete a tete? É assim. Não, mas neste caso ele está falando para dar uma satisfação, por exemplo, para o produtor de soja no Brasil, que está perdendo a venda, porque o Lula não disse, olha, se a gente deixar de vender lá para os Estados Unidos, não tem problema, a gente vai vender para a China. E a China está fazendo o quê? Comprando soja diretamente dos Estados Unidos. O amigo do Lula, Xi Jinping, está usando o Brasil, né? Falando, calma aí vocês aí, ó, calma aí vocês,
e nesse calma aí vocês, eles vão comprar dos Estados Unidos. Então, o mundo inteiro, que tem uma certa inteligência, gostando ou não do Trump, não é essa a questão, está sentando, negociando frente a frente, olho no olho com Trump. E o Brasil fica com esse mimimi, né, através da AGU, a Advocacia Geral da União, dizendo que está finalizando a contratação. Meu amigo, já era para estar todo mundo contratado, implorando lá para alguma coisa ter modificado, porque o tarifaço já está acontecendo. Que nem o produtor de soja aqui que eu estou mencionando, deve estar arrancando o cabelo à pinça, para quem tiver cabelo ainda. Porque ter um governo tão inepto e tão covarde para não fazer o que precisa, que é baixar a crista, ir lá negociar de verdade e falar, isso aqui que a gente tem que, então, reconhecer e consertar, tem um violador ou vários violadores de direitos humanos, direitos universais, que vergonha nossa, me desculpa, conserta tudo, põe pedido de impeachment, tudo institucionalmente. Não faz porque não quer, não faz porque coaduna, porque gosta desse estado de coisas, porque gosta do caos. Pois é, Fabiana Barroso, e nós temos, além do governo brasileiro oficializando ali a contratação de lobistas, Guilherme Oliveira, nós temos também, por exemplo, o Conselho Nacional de Indústrias, várias entidades, vários órgãos aqui no Brasil apelando a esses lobistas. Agora veja, talvez uma ligação do atual presidente da República ao presidente norte-americano, não sei se resolveria isso por completo, mas poderia ali abrir caminhos, mas não. Vamos então contratar ali escritórios milionários, pago em dólar, claro, né? A moeda tá ali 1:6, ou seja, não tá nada barato. E aí o governo segue de braços cruzados, fazendo piada, planta ali a questão da uva e fala, Trump, você isso, você aquilo e tal, e é isso. E aí eles estão aguardando os Estados Unidos desembarcar aqui para a COP, onde cerca de 200 países foram convidados, nem 50 não confirmaram participar da COP em Belém, e o governo brasileiro está aí. Passou um mês já da taxação praticamente completa na próxima segunda-feira, está de braços cruzados. Pergunta aqui, Guilherme Oliveira, e os empregos? E o empresariado brasileiro? Celso Amorim e Mauro Vieira estão nem aí. Pois é, meu amigo Lucas Saba, tudo isso que você falou, eu gostaria também que acontecesse, mas se acontecer, foge da narrativa, né? E aí a gente vive de um governo que ele não tem plano para o país, não tem projeto para o país e desde o dia que entrou pensa em 2026. Então qualquer atitude que seja tomada diferente do que está planejado para seguir a narrativa não faz parte. Seria muito mais fácil telefonar para o presidente Donald Trump e falar, olha, vamos ajeitar essa situação aqui, mas aí cai por terra tudo que está sendo construído há muito tempo pelo governo federal, porque esse distanciamento com os Estados Unidos da América e com outras democracias, essa aproximação às organizações criminosas, grupos terroristas, falando, obviamente, não estou nem falando dentro do país, estou falando fora, questão exterior, tudo isso é estratégico. A gente fala aqui do ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, que não existe. Basicamente quem toma as decisões é o Celso Amorim. A gente fala isso constantemente, até damos algumas risadas entre nós aqui em relação a isso, de não lembrar o sobrenome do Mauro Vieira e tal. Mas é para que as pessoas que nos assistem possam entender que não importa quem está no ministério, importa a decisão que vem lá de cima. Toda essa situação envolvendo Estados Unidos, Ucrânia e Rússia, Israel, enfim, tudo isso já está pré-determinado pelo Lula. E aí o Celso Amorim vai lá e coloca em prática. Então, tomar uma decisão razoável de dialogar com os Estados Unidos, falando especificamente dessa questão das tarifas e da matéria que estamos discutindo, dialogar, conversar, falar, olha, vamos parar aqui a situação, não faz parte da narrativa. A narrativa vejam só os Estados Unidos querendo tomar a nossa soberania. Vejam só os Estados Unidos querendo mandar no nosso território. Olha, daqui a pouco o presidente dos Estados Unidos vai utilizar as redes sociais e a inteligência artificial para derrubar o nosso presidente. Olha só o que os Estados Unidos estão fazendo com o nosso país. Essa é a narrativa. Não esperem nenhum tipo de diálogo.
Essa é a forma de troca que o governo vai ter no Congresso Federal, no Congresso Nacional. Essa é a estratégia. Então, esperar uma conversa, jamais. É mais fácil a gente contratar alguém lá fora, não vamos nem dizer com que dinheiro foi utilizado, como é que foi destinado, quem é que fez a relação, quem é que fez a ligação. Vamos deixar tudo por baixo dos panos e tocar aqui a nossa narrativa. Vamos desconstruir a ideia de que existe uma censura e uma ditadura escancarada no país por parte do Executivo e do Supremo Tribunal Federal. E vamos desenhar aqui a ideia de que os Estados Unidos querem nos roubar. Quem rouba que é o governo federal. Que mesmo com a CPMI aberta, com a investigação que vai acontecer, já está fazendo conchavo para que a CPMI não ande. Porque quer garantir a reeleição, escondendo todo o roubo dos aposentados. É esse roubo que acontece no país. É isso que tem que ficar escancarado. E o governo, obviamente, vai se utilizar até o final do mandato de que os Estados Unidos querem acabar com a soberania do país. Soberania do país que eles querem defender com o MST na rua. A gente falou ontem sobre isso. Um grupo criminoso que invade terra à torta e à direito com a desculpa de que é para reforma agrária, mas que durante sei lá quantos anos de governo Lula teve a maioria no Congresso e nunca colocou isso para votar. Por quê? Porque só quer se apropriar das coisas. Sem ter autorização. E vem com desculpinha. Não, é porque o MST é o maior produtor de arroz orgânico. Mentira. Mentira. Não venha com essa história. Tudo vagabundo. É isso que eles fazem. Pegam pessoas decentes, colocam no grupo e falam, olha, vocês vão seguir nossa cartilha. A nossa narrativa. E essa narrativa que o governo federal passa para frente, infelizmente, meu amigo Lucas Sá. É isso mesmo, Guilherme Oliveira. Bom, e agora o Café com a Gazeta do Povo tem o prazer de receber a vereadora aqui de São Paulo, pelo Novo, Cris Monteiro. Tudo bem, vereadora? Seja bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada. Um prazer estar com a sua audiência, Lucas. Vereadora, nós recebemos alguns colegas partidários da senhora pelo Partido Novo, entre eles o deputado federal Ricardo Salles, e há uma expectativa muito grande nas eleições de 2026, sobretudo o Senado aqui em São Paulo, a presidência da República, já se cogita alguns nomes, inclusive o partido da senhora já tem um pré-candidato, o governador de Minas, Romeu Zema, já colocou seu nome à disposição. O que eu queria saber da senhora o Novo vai sozinho mais uma vez para a corrida à presidência da República ou pretende fazer uma coligação, ter um vice de outro partido? Olha, primeiro de tudo, mais uma vez, é um prazer estar aqui com todos vocês, com a sua audiência. O Zema lançou a sua pré-candidatura há 2 semanas atrás e foi uma festa incrível. A gente está muito feliz com a candidatura do governador de Minas Gerais, que fez um trabalho inacreditável em Minas Gerais, recebeu do PT um estado absolutamente quebrado e levantou as contas públicas, resolveu lá os pagamentos dos funcionários. A gente não está discutindo a vice-presidência ainda, a gente está, obviamente, muito focado na candidatura do Romeu Zema. Eu tenho dito, né, essa eleição de 2026, ela começou em 2024. A gente já terminou a eleição de 24, de 22 e já começou a pensar em 26. Então ainda está cedo para a gente discutir a vice-presidência. Serrão. Vamos lá, esse que é o ponto fundamental. A gente agora está falando de nomes, tal. Nomes surgirão, desaparecerão, tem especulação sobre governador Tarcísio, tem um monte de história aí. Mas vamos lá, o que seria o mais importante para o ano da eleição 2026? A agenda. Qual é a agenda que a gente precisa discutir, vereadora, para 2026? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é acabar com esse governo do PT. Já deu. A gente já acabou, aliás, o PT acabou com o país. A gente tem alta inflação, a gente tem déficit fiscal, a gente tem tudo que é de pior que pode ter.
o PT traz para o Brasil. Então, a agenda tem que ser uma agenda de crescimento econômico, a agenda tem que ser uma agenda de controle de inflação, de rigoroso controle de todas as questões. Essa questão do INSS, por exemplo, a gente está ouvindo aí que estão querendo, hoje de manhã eu escutei o ministro da Previdência Social, tem que acabar com esses sindicatos, tem que ser uma agenda de crescimento, de liberalismo econômico, de que a gente privatize o que tiver que privatizar. Não dá para ter esse Estado inchado, que é tudo o que o PT sabe fazer, que é um partido analógico, um partido antiquado, um partido que não está adequado com a necessidade do país atual. Quer dizer, o que a gente só vê? A gente abre o jornal, tem fraude do INSS. A gente abre o jornal, tem, enfim, problemas fiscais, aumento de imposto. Tem que acabar com isso. A gente tem que ter uma agenda de liberalismo econômico, de liberdade econômica, de privatizar o que tiver que privatizar e fazer com que o país ande para frente. A gente está condenando a geração que está vindo aí a um atraso. Está todo mundo andando e a gente está analogicamente com esse PT que só destrói o país. E, vereadora, falando um pouquinho, a senhora falou da questão do governo federal e o partido da senhora é um dos principais da oposição hoje no Congresso, que mais vota ali não aos projetos, sobretudo ao aumento do IOF, essas pautas mais recentes, a questão da PEC da segurança, mas queria saber da senhora, a senhora já citou o presidente Lula, queria que a senhora falasse um pouquinho da situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como a senhora tem visto a questão jurídica dele, tem acompanhado esse julgamento do suposto golpe de Estado do 8 de janeiro, como que a senhora vê tudo isso? Olha, é uma infelicidade incrível que está acontecendo. A gente está vendo erros muito importantes, decisões monocráticas de juízes do Supremo Tribunal Federal, que obviamente estão longe de ser o que a democracia exige. Então, acho que a gente não vai ter o presidente Jair Bolsonaro na urna no ano que vem. A gente vai ter que encarar esse processo que ele está vivendo aí, o país vai ter que, enfim, olhar para isso. Infelizmente, a gente está vivendo essa situação com o Supremo Tribunal Federal e, enfim, não vamos ter o ex-presidente Jair Bolsonaro na urna, vamos ter que encontrar alternativas a ele que sejam liberais, que sejam pessoas que estejam olhando o país, que sejam um país que possam enfrentar o petismo, que possam eliminar o Lula da política nacional. Bom, vamos fazer uma viagem, mas não tão cara como o da primeira-dama, à capital paranaense, em Curitiba, com o Guilherme Oliveira. Ele também tem uma pergunta à vereadora. Vai lá, Gui. Vereadora Cris Monteiro, é um prazer falar com a senhora. Nós estávamos falando sobre o Supremo Tribunal Federal, é claro, a gente sempre toca nesse assunto e a gente sabe que abrange o país inteiro, o mundo, né, está de olho na nossa Suprema Corte, infelizmente, pelos péssimos exemplos. Como é que a senhora tem visto a atuação do nosso Supremo e, é claro, a expectativa para os próximos anos diante de uma mudança que a gente espera no cenário nacional em 2026? Do que a gente está refletindo, a gente está vendo essas decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal e, obviamente, está longe de ser aquilo que a gente deseja para um país democrático. Eu quero acreditar que a gente vai ter, na eleição do ano que vem, um presidente que seja uma pessoa que realmente possa colocar ministros do Supremo Tribunal Federal que, obviamente, compactuem com a democracia, com o Estado de Direito, que essas decisões monocráticas que impactam sobremaneira o destino do país, o que vai acontecer com a política, que a gente não tenha mais isso ao longo dos próximos anos. Isso só vai acontecer na medida em que a gente tenha um presidente da direita democrática e que siga fazendo com que esse Supremo, que está aí, mais uma vez, insisto, fazendo decisões monocráticas, é um colegiado, mas é um colegiado, parece que de uma pessoa só. Então, quer dizer, isso não está fazendo o menor sentido para o país que a gente quer. E, vereadora, nós, um pouco antes de recebê-la aqui no Café com a Gazeta do Povo, mostramos uma pesquisa da Quest que mostrava o Brasil bastante dividido em relação ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes. 46% colocaram a favor do impeachment e 43% foram contra e 11% falaram que não sabiam.
fazendo um exercício com a senhora, alçando a senhora da Câmara Municipal de São Paulo ao Senado, a senadora Cris Monteiro votaria favorável ao impeachment do ministro? Olha, eu votaria favorável ao impeachment do ministro. Serrão. Essa é a grande questão de hoje e que a gente precisa deixar bem claro para o Brasil. Não adianta só a gente discutir o sujeito, a engrenagem do mecanismo. Na verdade, a gente precisa ter uma ampla reforma do Poder Judiciário. O próprio Supremo Tribunal Federal ele vai ter que rever o seu papel. Não cabe. Hoje a gente está vendo o exagero que está sendo de um Supremo ser um tribunal que está julgando uma questão criminal. Essa revisão é uma das prioridades para o ano que vem? O Serrão está trazendo um ponto muito importante. Hoje o Supremo Tribunal, ele acusa, ele julga, ele é o advogado, quer dizer, perdeu totalmente a sua função. A gente precisa justamente fazer essa revisão e isso vai demandar muito que a gente possa fazer as escolhas corretas para o ano que vem, não é, Serrão? A gente não pode ter essa mistura, quer dizer, afinal de contas os poderes são independentes e assim devem ser e assim deve permear suas atuações. E não é o que está acontecendo. Hoje o Supremo Tribunal Federal está investindo no que o Congresso faz, está decidindo questões que não tem que decidir, que é o Congresso Nacional que tem que decidir. Então a gente tem um Supremo que está além das suas funções e a gente precisa, para que a gente possa ter de fato a democracia que o país merece, fazer com que essas funções sejam tomadas novamente para o lugar que tem que ter. Vereadora, falando um pouquinho aqui da nossa cidade, da capital paulista, o prefeito Ricardo Nunes foi reeleito ali com apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro e aí na época da eleição ficou muito na dúvida, o prefeito é do centrão, é de direita, aí o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro escolheu seu vice, Coronel Melo Araújo, ex-comandante das rondas ostensivas Tobias de Aguiar. A pergunta que fica na visão da senhora, esse segundo mandato do prefeito Ricardo Nunes, agora sem secretários, por exemplo, ligados historicamente a partido de esquerda, como Marta Suplicy e outros, a senhora acredita que esse mandato é um mandato mais à direita do prefeito? Eu não tenho dúvida alguma disso. De fato, a gente inclusive tem a secretária de Relações Internacionais que substituiu a ex-secretária Marta Suplicy, Ângela Gandra, filha do Ives Gandra. Isso aí já é uma conotação muito importante, uma sinalização bastante importante à direita. O prefeito vem fazendo um trabalho, o seu mandato, ele vem fazendo um trabalho justamente muito voltado ao que eu tenho defendido, de liberdade econômica. Ele tem entregue muitas habitações, principalmente na periferia. Então, não tem dúvida de que o mandato do prefeito, desse segundo mandato, é um mandato de direita, que é o mandato que eu quero ver para a minha cidade. É o mandato que eu acredito que tem que ser, enfim, permeado na cidade para que a gente possa, mais uma vez, insisto muito nisso, liberdade econômica, liberdade para o empreendedor, menos impostos. Isso tudo é que vai fazer com que a cidade possa crescer. A gente já é o terceiro maior PIB do país. A gente merece ter um governo que faça com que essa cidade continue sendo o farol que a gente é do Brasil. Vou passar mais uma então para Guilherme Oliveira. Vai lá, Gui. Querido Lucas Saba, vocês falaram sobre a questão de 2026. Desculpem estar indo para a questão nacional, peço perdão a vocês, a nossa audiência também, mas nós vimos, vereadora, na semana passada, nós tivemos a entrevista aqui com o candidato Ronaldo Caiado, nós questionamos ele sobre a questão do STF, sobre Alexandre de Moraes, inclusive sobre viagem que ele teria feito e visitado numa festa, esposas de ministros do STF, festa de aniversário. Questionamos sobre isso e o posicionamento do governador naquele momento foi de criticar as nossas perguntas, inclusive feita pelo Flávio Morgenstern. Nós estamos diante de um cenário de possíveis algumas candidaturas da direita à presidência de 2026. Na questão política, o quão importante é se posicionar em relação não apenas ao STF, mas também ao impeachment do Alexandre de Moraes. A senhora acha que não se posicionar é uma forma de
se beneficiar caso eleito, ou ele deveria ter colocado uma posição em relação a isso? Guilherme, olha, o que a gente mais tem visto todos os dias quando eu abro o jornal são pesquisas eleitorais. Quer dizer, tem para todos os gostos, estão pesquisando tudo que é coisa, tudo que é pergunta. Esses candidatos de direita, eu tenho certeza absoluta que eles estão pautando o seu discurso nas pesquisas que eles estão recebendo. Muito do que a gente lê no jornal já passou por esses candidatos de direita. Então, eu acredito que o discurso sobre impeachment, sobre o que for, sobre anistia, eles estão falando baseados em pesquisas que eles recebem. Nenhum desses candidatos estão aí falando, se colocando, sem saber exatamente a voz da população. Então, os discursos desses candidatos de direita, que são vários, né, como você disse, Guilherme, eles estão justamente sendo baseados nas pesquisas. Então, como eles querem ser eleitos, obviamente, eles vão estar fazendo o seu discurso voltado para aquilo que a população quer ouvir. São todos políticos muito experientes, políticos que, obviamente, estão aí na cena política nacional já há algum tempo. Então, eles são pessoas que não vão estar fazendo um discurso para um lado ou para o outro sem saber exatamente se é aquilo que a população quer ouvir e é aquilo que eles vão falar para receber os votos da população. Doutora Fabiana Barroso também tem uma pergunta à vereadora. Vai lá, Fabi. Bom dia, vereadora. Prazer em recebê-la aqui conosco. Eu queria voltar na questão nacional, porque eu vejo que o Partido Novo tem se esforçado. A gente há pouco falou sobre o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Nós temos lá um representante do Novo, o senador Girão, está sempre ali, ele não larga esta pauta, ele sabe da importância desta pauta para o Brasil, e quando eu vejo muitos políticos do Partido Novo ou de outras vertentes insistindo nessa agenda apenas anti-PT, né, eu realmente fico incomodada, porque, na minha visão, o Brasil não vai andar se a gente não resolver, ainda mais eu que sou da área do direito, esse impasse no judiciário. Então, eu vou insistir nessa pergunta em relação a esse impasse do judiciário. E outra coisa que eu já queria colocar: o presidente Jair Bolsonaro, ele ganhou as eleições porque ele veio com uma agenda conservadora, né? Tinha ali a parte do liberalismo econômico, mas era uma parte. Mas a agenda de costumes é o que levou para frente. Então, a minha pergunta vai também nesse sentido. O quanto a senhora vê que existe essa propensão de colocar na agenda uma agenda não apenas de liberalismo econômico, mas de costume, que o brasileiro gosta muito dessa pauta conservadora e não apenas liberal? Eu acho, você tem toda a razão. O brasileiro tem se mostrado conservador. Eu tenho falado muito sobre isso. A pessoa comum, né, a pessoa que trabalha no supermercado, que trabalha frentista de gasolina, ele não quer saber sobre a agenda woke. Ele não quer saber sobre movimentos LGBT. Ele quer saber se ele vai ter educação para os seus filhos, se ele vai ter comida na mesa, se ele vai ter, vai no posto de saúde e vai ser atendido. Então, toda essa parte que o PT trouxe, eu sei que você está falando que a gente tem uma agenda anti-PT, mas é uma agenda né, que veio para o centro da discussão da política nacional, trazida pelo PT. E isso não está trazendo para o país o desenvolvimento que a gente quer. E o brasileiro médio, ele não quer saber dessa agenda. Ele quer saber se ele vai ter emprego, se ele vai sobrar salário no final do mês e não sobrar mês e faltar salário. Ele quer saber que os filhos deles estão bem cuidados, que tem segurança para eles. Então, eu acho que essa agenda conservadora é uma agenda importante, sim, para o povo brasileiro, e que eu acredito que todos os candidatos de direita que estão aí se colocando devem também reforçar esse discurso. Serrão. Sábado passado eu participei de um seminário, um evento na Câmara Municipal para discutir educação. E esse é um tema que a gente tem que levar muito a sério aqui em São Paulo. É uma área que parece assim meio estagnada na cidade. Como é que está sendo essa sua experiência na Câmara Municipal? Como é que você acha que a gente pode melhorar
principalmente os serviços públicos, a qualidade da prestação de serviço público da Prefeitura de São Paulo? Serrão, pergunta sensacional. E eu tenho um projeto de lei que está tramitando desde o meu primeiro ano de mandato, do meu primeiro mandato, de 2021, que são as escolas conveniadas. As escolas conveniadas, chamadas em inglês de escola charter, nada mais é do que você trazer a organização social sem fins lucrativos para fazer gestão escolar. Isso aí o governador Tarcísio já está implementando aqui em São Paulo, o governador Zema fez em Minas Gerais, e o meu projeto ele é constantemente, ele não consegue passar porque ele é obstruído pelo PSOL. E as pesquisas mostram que as escolas conveniadas, elas trazem resultados muito bons. E você ter boa qualidade de ensino, isso desde o começo, você tem crianças e jovens que estão aprendendo com educação de qualidade, elas vão poder ter um julgamento muito melhor. Eu acho que a polarização não existiria se nós tivéssemos uma população educada. A gente tem um exemplo muito bom em São Paulo, que é do Liceu Coração de Jesus, no centro da cidade, que era uma escola privada, gerida pelos salesianos. Ela ia fechar, o prefeito Ricardo Nunes, sabendo disso, visitou e o que fez? Encampou a escola. Hoje é uma escola municipal gerida pelos salesianos e é uma das melhores notas da cidade de São Paulo com essa gestão. E é um projeto meu, que está lá, que é o 573 de 2021 e que é obstruído constantemente pelo PSOL. É estranha essa posição do PSOL, porque a experiência, você não vai trocar toda a gestão. Absolutamente. Não, é apenas fazer a experiência. A gente tem que a obrigação de testar coisas novas, né? E o meu projeto, inclusive, ele quer fazer pilotos. Ele não quer fazer tudo isso na rede toda. Não é para a rede toda. A gente pega as escolas com o menor IDEB, faz uma gestão privada, e, de novo, eu insisto, eles falam, é privatização da educação. Isso no plenário da Câmara, eu tenho brigas homéricas. E quando você fala assim, é estranho o pessoal ser... Não é estranho, porque o pessoal não quer as crianças sendo educadas. O pessoal não quer educação de qualidade. Ele quer que as coisas fiquem exatamente como estão, porque viram margens de manobra. Então, se a gente implementa esse projeto, que é o meu projeto, e que já ele é bem sucedido, nos Estados Unidos, nas regiões onde você tem mais latinos e pessoas pretas de baixa renda, na Inglaterra, no Chile, na Colômbia, em todos esses lugares, os resultados são notáveis. Não, e um projeto como esse, ele seria interessante até para a gente criar algo que a gente não tem hoje. Vamos lá, pergunta para qualquer pai de escola pública. Quanto é que custa a escola do seu filho? Você não sabe. Ninguém sabe quanto custa a escola pública. É uma caixa preta. O mesmo vale para a questão do grupo de saúde. Quanto custa um posto de saúde, uma UPA? Ninguém sabe. Essa experiência, você, como teria que ter fiscalização, você ia saber o custo real, aí você poderia comparar. Essa escola gerenciada dessa maneira diferente custa mais ou menos? O que deu eficiência? O que trouxe de resultado? Era isso, né, que a gente precisava ter, debate, né? Exatamente isso, não tem transparência. Não, nenhuma. O que você está falando é que não tem transparência. Você levantou um ótimo ponto, senhor. Quanto custa? Pergunto aqui quem está nos assistindo, que tem filhos em escola pública, quanto está custando a escola do seu filho? Ninguém sabe. Ao passo que, se você tem transparência, você pode exigir, você dá inclusive aos pais dessas crianças o direito de escolha. Hoje você tem as famílias de baixa renda, todas estudando em escolas municipais ou estaduais. As famílias de alta renda, elas podem escolher se o filho vai estudar numa escola religiosa, se vai ser o método montessoriano, se vai ser, enfim, o que seja. A família de baixa renda não tem escolha, ela tem que botar a criança naquilo ali. E por que a gente não pode oferecer escolha para as famílias de baixa renda? Qual é a diferença? E o meu projeto de escola charter, o projeto 573 de 2021, pauta exatamente isso. Você ter gestão privada por organizações sociais sem fins lucrativos, que o pessoal vive falando lá que é privatização. Eu trabalhei em bancos americanos por mais de 30 anos. Eu sei muito bem o que é privatização. Quando você privatiza um serviço, você tem que cobrar uma taxa por aquele serviço. Eu sempre dou o exemplo dos pedágios das estradas concessionadas. Você não tinha pedágio, agora você tem. Você paga um preço, mas você tem uma estrada muito melhor, menos acidentes. Não tem cobrança nenhuma. A escola continua sendo gratuita para os pais e para os alunos. Vereadora, Guilherme Oliveira acaba de mandar aqui, que é publicado na Gazeta do Povo, que o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, disse que o STF persegue a direita e que o caminho para pacificar o Brasil é a anistia.
Queria saber da senhora, nós temos trazido aqui quase todos os dias familiares de presos, exilados do 8 de janeiro, pessoas que estavam ali, que foram condenadas a 17 anos, entre eles organização criminosa armada e nunca sequer tiveram uma arma, condenado a mais de 5, 6 crimes, pessoas que nunca tiveram sequer uma multa de trânsito. Como a senhora vê essa questão do PL da anistia? Olha, a gente está falando de uma coisa extremamente importante, que é essa inversão de valores. Você vê pessoas sendo condenadas e você vê bandidos que são presos em flagrante, que passam por audiência de custódia e são soltos imediatamente, horas depois. O que a gente precisa? Prender bandido. O que falta nesse país é prender bandido, acabar com a saidinha. Não tem que ter saidinha, não tem que ter visita íntima. Preso que cometeu crime tem que estar atrás das grades, cumprindo a pena, enfim, que foi imputada a ele. E a gente vê justamente essa questão de dosimetria. Você tem pessoas que estão sendo condenadas a 17, 18 anos, que, como você falou, não tem nenhuma multa de trânsito. E aí você vê um sujeito que acabou de não só roubar o celular da pessoa, como matá-la, e volta, né? Você vê aí pessoas que não estão cumprindo a pena e estão voltando para as ruas, porque tem saidinha, a pessoa sai da prisão e não volta. Quer dizer, há uma inversão importante de A gente comentou valores. hoje aqui, os ladrões do INSS, não tem ninguém de tornozeleira eletrônica. Muito bem colocado, Serrão. Bom, doutora Fabiana Barroso tem mais uma pergunta à vereadora. Vai lá, Fabi. A gente está hoje num dia bem marcante. A gente está começando aqui a CPMI do INSS. E, vereadora, só para trazer esse assunto à baila, porque eu acho muito importante, tivemos a notícia ontem que o ministro André Mendonça virou o relator deste caso. Então, sabemos ali que tanto a mesa diretora como a parte jurídica, que não deveria ser assim, mas infelizmente essa é a realidade do Brasil, está de um lado que não é governista. O quanto que a senhora avalia que isso realmente possa abalar aí o governo que já é ineficaz e já está mostrando que é ruim demais, mas essa pauta aí do INSS, esse escândalo horroroso de que o Brasil está sofrendo, continua sofrendo e sabe que o maior culpado realmente é o governo petista. Sem dúvida nenhuma, eu vi essa matéria hoje de manhã, tirando do ministro Toffoli e passando para o Mendonça. Então, eu acho que aumentaram muito as minhas esperanças de que a gente vai ter um julgamento muito mais centrado naquilo que deve de fato ser, que é a corrupção desses sindicatos. Eu também escutei hoje uma matéria com o ministro da Previdência Social dizendo que existe uma perseguição aos sindicatos, que é ideológico. Sindicato não tem que existir. Esses débitos automáticos que foram feitos nas contas dos idosos, dos aposentados, isso tudo é coisa de sindicato. Se não tivessem os sindicatos, isso não estaria acontecendo. Então eu quero realmente acreditar que com essa mudança, indo para o ministro Mendonça, que a gente vai poder ter um julgamento mais justo, mais célere e que faça com que essas pessoas que cometeram esses crimes, que são hediondos, e como disse o Serrão, não tem nenhum com tornozeleiro eletrônico, não tem nenhum com prisão domiciliar, está todo esse pessoal do sindicato, inclusive sindicatos parentes, né, que são dirigidos por parentes do presidente Lula, que estão aí, né, indo para a praia, indo para a serra, fazendo viagens, sem nenhuma punição, e os idosos que ficaram sem suas aposentadorias, que foram roubados, ainda estão aí tentando rever o seu dinheiro. Vereadora, queria agradecer imensamente a participação da senhora no Café com a Gazeta do Povo. Seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu queria pedir para todos que nos estão assistindo que me sigam nas redes sociais para ver mais as minhas posições, @CrisMonteiroSP. Lá você vai ver muito mais do que eu penso sobre todas essas situações que a gente está vivendo no país. E obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Imagina. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente!
clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro! Jesus, meu rei, preciso de ti, te seguirei por onde quer que for, mais perto quero estar, sempre hei de suplicar, nos conflitos com o tentador, Jesus me fará vencedor, no nome do Senhor Jesus, o inimigo é amarrado, com o poder do meu Deus, me guardando, me livrando.